Então, para dar um reforço na aula, do que eu passei na aula anterior, eu vou propor aqui outro exercício, peço que você faça aí no teu PC. Então, abre o teu Excel aí, salva, né? Então, vamos fazer aquele painel. Acho que eu já passei um painelzinho aí, uma espécie de lousa nesse treinamento para ser feito. Eu vou usar ele como base para a gente reforçar o que eu passei na aula anterior, no caso. Então, aqui ó, na coluna B, na coluna B2, você vai no balde de tinta, né? Clica aqui ó, em B2, vai aqui na caixa de nome, olha se tem lá B2, a célula é B2. Vem aqui na latinha de tinta, daí você vai escolher uma cor aqui. Escolhe esse cinza aqui, o mais escuro que está embaixo, né? O branco, plano de fundo 1, mais escuro 50%. Então o que é que a gente vai fazer? Dá um clique nesse elemento, pega a alça de preenchimento aqui ó, e puxa até aqui embaixo. Dá um clique, vai em cima da alça de preenchimento, clica, segura, arrasta até aqui embaixo, solta. Quando você soltar, clica fora, né? Não precisava clicar fora. Aí clica nessa célula aqui de baixo, que é a B22. É aquela lousa que eu sempre ensino nos meus treinamentos. Clica e puxa aqui para o lado direito até chegar aqui ó, na coluna T. Aí aqui em cima faz a mesma coisa. Você dá um clique aqui em B2, ó, e você pega isso aqui, puxa até aqui na T2. Daí, cara, a gente vai fechar a partir daqui isso. Eu quero fazer uma divisão zebrada. Como é que a gente faz? Primeiro você vai fazer o seguinte. Você dá um clique nessa célula aqui na D2, né? Aqui, ó, dá um clique em D2, pega ela e puxa aqui para baixo. Aí você emenda, né? Faz duas colunas dessa. Daí isso aqui eu quero repetir até a coluna 7, para explicar o que eu quero nessa aula. Como é que a gente faz isso? Você vai selecionar a parte branca e a parte que está cinza, certo? Vou repetir aqui para ficar bem claro. A parte branca começa aqui ó, em C3, né? Então eu dou um clique aqui em C3, seguro, arrastei aqui para o lado direito, que é a D3, daí eu estou descendo aqui, ó. Eu fiz uma seleção precisa aqui ó, da colunazinha branca e da colunazinha cinza, certo? Agora eu vou pegar a minha alça de preenchimento, cliquei, segurei e estou arrastando aqui para a direita, até chegar aqui no final, daí eu solto. Ele vai fazer um preenchimento, uma espécie de preenchimento zebrado aqui. Daqui a pouco eu explico porque eu quero isso. Pronto, aqui em cima a gente vai fazer a mesma coisa. Você dá um clique aqui ó, na coluna B, na linha 4. Vai dar um clique aqui em B4. Olha aqui na caixa de nome, se você está realmente em B4. Se estiver, pega a alça de preenchimento, clica, segura e arrasta ela aqui até o lado direito, do mesmo jeito. Faz esse exercício aí para mim, beleza? Pronto. Feito isso, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com as colunas. Você vai dar um clique aqui ó, nessa parte branca, nessa célula branquinha aqui, que é a C3. E depois você vai arrastar aqui, clica, segura e arrasta aqui para a direita, até essa célula cinza que está aqui embaixo, que é a S4. Aí você solta, certo? Acho que deu para entender, né? Então, ó, dá um clique aqui nessa célula branca, segura, desce um pouquinho, vai para a parte cinza. Depois vem aqui para a direita. Quando chegar aqui, você solta. Pega a alça de preenchimento aqui, ó, clica, segura e sai arrastando para baixo, até chegar na parte branca aqui, ó, no final da parte branca. Não vai para a parte cinza. Chegou aqui, ó, solta. Ele preenche isso também com uma espécie de preenchimento zebrado. Fica uma espécie de painel. Pronto, aqui você treina aquilo que eu falei na aula passada. Como é que a gente insere uma nova coluna numa planilha? Vamos supor que eu quero inserir uma coluna nova aqui, ó, nessa coluna K. Coluna K, ela tá cheia de quadradinhos brancos aqui, né? Então, quero inserir uma nova coluna aqui com atalho de teclado, que é um Ctrl+, depois que eu selecionar a coluna. Dá um clique em qualquer quadradinho aqui, ó, da coluna K, certo?
Qualquer quadradinho branco desse, você dá um clique. Se eu der um Ctrl espaço, ele seleciona a coluna, em qualquer um deles, certo? Por exemplo, eu estou aqui na coluna Q. Vou dar um clique em qualquer um desses quadradinhos brancos. Aí eu vou dar um Ctrl espaço. Ele seleciona a coluna inteira, de cima a baixo, toda ela. Feito. Então, treina isso. Aqui na coluna E, eu dei um clique em um quadradinho branco, Ctrl mais espaço. Está funcionando. Se eu quiser selecionar uma linha, como é que eu faço? Por exemplo, aqui eu estou na coluna I e eu estou aqui na linha 19, né? Eu quero selecionar essa linha inteira com o atalho de teclado. Como é que eu faço? Eu seguro Shift e aperto espaço. Aí ele marca tudo ali para mim, toda a linha. Beleza? Então, para selecionar uma coluna, Ctrl espaço. Para selecionar uma linha, Shift espaço. Bem rapidão. Então vamos supor que eu queira selecionar essa coluna aqui, a coluna G, sem vir aqui em cima e dar esse clique. Então, você dá um clique dentro dela e dá um Ctrl espaço. Seleciona ela. Pronto, se eu quisesse apagar ela, é um Ctrl menos, né? Seguro o Ctrl, aperto menos. Aí eu apago aquela coluna. Não era o que eu queria fazer. Eita, não era isso que eu queria fazer. Então o que é que eu faço? Desfaço, é um Ctrl Z. Eu desfaço. Eu quero o que eu quero aqui agora? Eu quero inserir uma coluna nova aqui na coluna G. Então é o contrário, né? Para apagar é Ctrl menos. Para inserir uma nova coluna é um Ctrl mais. Então você segura o Ctrl e aperta mais. Aí ele cria uma nova coluna ali, uma coluna cinza, sem ter esses elementos. Percebe? Então vou dar um Ctrl Z para desfazer. Ó. Então repetindo, vamos supor aqui que na coluna K eu quero inserir uma nova coluna aqui. Então dou um clique nela. Como é que eu seleciono a coluna? Seguro o Ctrl e aperto espaço. Então, seleciono a coluna inteira. Como é que eu insiro uma nova coluna numa seleção? Seguro o Ctrl, aperta mais. Daí ele insere uma coluna nova ali. Se eu der um Ctrl mais de novo, ele vai colocar outra, e outra, e outra, e outra. Certo? Não é isso que eu quero fazer agora, então eu vou desfazer várias vezes. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E mais um Ctrl Z. Ele desfez. Acredito que está dando para entender até aqui. Eu posso também selecionar várias colunas e apagar elas de uma vez só. Por exemplo, eu quero selecionar aqui da coluna E até a coluna Q e quero apagar todas. Qual seria a forma mais inteligente de fazer isso? Com o Shift, marcando o intervalo. Então, vou marcar aqui a coluna E, marquei ela. Segurei o Shift no meu teclado. E aqui, na coluna Q, eu vou dar um clique. Então, ele marca o intervalo dessa coluna, que é a E, até essa coluna, que é a Q. E agora eu vou dar um Ctrl menos. Aí aquele intervalo foi apagado. Tudo que estava entre um e outro eu apaguei e ficou só esse aqui, desse designzinho explicativo que eu criei. Beleza? Ah, não era isso que eu queria ter feito não. Dá Ctrl Z que você desfaz uma ação. Perfeito? Então é assim que a gente vai trabalhar no decorrer do curso, né? Toda vez que a gente quiser apagar uma coluna ou uma linha, a gente não vai vir aqui, e clicar com direito. Por exemplo, vamos supor aqui que eu quero apagar a linha 15. Então eu teria que procurar aqui linha 15, né? Dar um clique com direito em cima dela e pedir aqui para excluir. Essa seria a forma de amador fazer, né? Não é uma forma muito prática. A forma mais rápida seria essa. Você dá um clique em qualquer lugar da tabela aqui. Aí com seta de direção você ia apertar para cima ou para baixo. Aqui no lado esquerdo você vai observando em que linha você está. Agora eu estou na linha 7, estou na 8. Agora eu estou na 3. Eu quero apagar a 15. Então eu ia com as setas de direção, apertando para baixo até chegar ali na 15. Quando chegar na 15, qual é o comando para selecionar uma linha inteira? É o Shift Enter. Aliás, um Shift espaço. Seguro o Shift com a esquerda e aperto espaço com a direita. Ele seleciona a linha inteira. Como é que eu excluo uma linha?
Qual é a tecla de atalho para excluir uma linha? Seguro Ctrl, aperta menos. Acabei excluindo ali a linha 15. Aí você vê que você observa, né, quando você está excluindo as coisas. Não, faz assim, ó, você dá um clique aqui em cima, na coluna, na linha 3, usando seta de direção para baixo e para cima, chega aqui, ó, na linha 3. Marca ela, Shift, espaço. Aí vai excluindo as linhas agora, Ctrl menos várias vezes. Ó, Ctrl menos uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai excluindo as linhas, certo? Aí eu vou desfazer. Eu vou dando Ctrl Z várias vezes. Ctrl Z, 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 Z. Mais um Z e mais um Z. Foi aqui que estava, beleza? Da mesma forma que eu excluo linhas, eu posso inserir linhas também. Então aqui, ó, na coluna 7, eu vou dar um Ctrl Enter, Ctrl espaço. Perdão. Eu quero primeiro encontrar a minha linha 6. Como é que eu faço? Você dá um clique em qualquer lugar aqui desse elemento gráfico, dessa tabela que a gente criou. E você, com seta de direção, você vai para cima ou para baixo. Observa aqui na esquerda onde é que está a 7, né? Então, estou subindo, passei da seta, desci. Aqui é 7. Vou selecionar a linha 7, Shift, espaço. E aqui eu quero inserir uma nova linha. Em cima dessa, eu quero empurrar essa linha para baixo. Como é que eu faço? Eu seguro o Ctrl e aperto mais. Ele cria uma nova linha em branco aqui. E aquela linha que estava lá, ela é empurrada para baixo. Vou fazer isso várias vezes. Ó. Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. E ele vai criando novas linhas e vai empurrando o conteúdo para baixo. Acho que deu para entender isso aí. Estou dando Ctrl Z várias vezes aqui. Ctrl Z, Ctrl Z, 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 Z e Z. Feito. E tem aquela sacada que eu ensinei que você pode subscrever, né, uma planilha com alça de preenchimento também. Ó, vamos supor que eu quero apagar todos esses quadradinhos brancos aqui, ó, usando a alça de preenchimento. Então você daria um clique aqui em cima, nessa célula que está cinza, e você ia pegar a alça de preenchimento aqui, segurar e arrastar ela para baixo até chegar aqui. E você ia apagar tudo, ó, tá vendo? Vamos supor que aqui, ó, nessa célula, na D3, eu queira que isso aqui fique branco, igual a essa que está do lado. Então dou um clique nessa, ó, pego ela e arrasto aqui para a direita, para a esquerda, solto. Preenchi de branco ali. Acho que deu para entender, né? Estou dando Ctrl Z. Agora vamos supor que eu queira pintar tudo isso de branco. Simples, clica nessa primeira célula aqui do lado. Segura o Shift com a mão esquerda, dá um clique aqui no final, que é a T. Marcou a primeira linha de cima, pega isso aqui, ó, clica, segura e arrasta para baixo até topar aqui. Ó. Topou, você solta. Tranquilo, preenchi tudo de cinza. Agora vamos supor que eu quero excluir isso aqui. Eu quero limpar tudo isso. Tem esse recurso aqui que eu sempre falo, né, que é o de limpar o que tem dentro de uma célula. Né? Se eu marcar esse quadrado inteiro aqui, eu estou marcando ele, ó, e eu vou apertar Delete, Del. O que foi preenchido de cinza, ele não vai ser apagado, certo? Que é um preenchimento aqui com balde de tinta, não é um texto, não foi uma data, não foi uma informação que você colocou nessas células. Se eu tivesse dado um clique aqui nesse quadradinho aqui, digitado alguma coisa, e dado um Enter para confirmar, isso aqui é uma informação. Então eu posso dar um clique na informação e dar um Delete, ela apaga. Agora, se eu preencher uma célula com a cor, com o Delete eu não consigo, né? Eu tenho que limpar a formatação. Tenho que fazer uma seleção, ir lá no balde de tinta, na cor de preenchimento, e pedir aqui, ó, sem preenchimento. Ele vai tirar aquela cor daquela parte lá que eu selecionei, certo? Ou eu posso usar, né, esse artifício aqui, que é a borracha, né? Ele exclui tudo que você selecionou. Então vou selecionar esse quadrado inteiro aqui, né? Vou fazer uma seleção dele inteiro. Cliquei aqui no começo do quadrado, puxei aqui para o lado, desci. Agora eu vou aqui, ó, na borracha. Lembra que ela está aqui, ó, em página inicial, nessa guia, né? Então
cliquei aqui em limpar, aí tem aqui, ó, limpar tudo. Aí eu dou um clique e ele limpa tudo, sim, certo? Vou dar um Ctrl Z para finalizar essa aula. E a outra forma é aquela que eu falei, que eu sempre uso, acho interessante também, que é essa. Você pode selecionar aqui, ó, a parte superior que está branca, ó, daqui de B até aqui a T. Aí você pega essa parte branca e com a alça de preenchimento você vai subscrever a parte cinza. Dá para você limpar as células assim também. É uma manha, né? Um macetezinho que tem no Excel. Então, era esse o reforço que eu queria dar da aula anterior. Espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.